Já sentiu aquela dor no calcanhar ao acordar? Parece até que você está com uma pedra no sapato? Não se preocupe, eu posso te ajudar. Provavelmente você está sofrendo com o esporão. Quer saber mais? Quer saber como? Fica comigo aqui até o final do vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o esporão. Mas o que é o esporão? Então, antes disso, se interessou pelo tema, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, assim você vai fazer com que esse vídeo chegue para você com mais facilidade, assim como todos os outros que eu tenho lançado semanalmente. Conhece algum amigo, conhece algum parente, alguém que trabalha com você que sofre com esporão? Alguém que já relatou que sente muita dor na sola do pé ou no calcanhar, que ao pisar parece estar com uma pedra no sapato? Esse vídeo vai ser sobre isso. Então vamos lá. Compartilhe esse vídeo, envia para a pessoa, assim você pode ajudá-la também, assim como eu estou disponibilizando esse conteúdo para você. Vamos lá? Esporão no calcanhar ou esporão de calcânio. O que é isso? É a formação de um osso, um pequeno ossinho, ó, vocês estão vendo aqui do lado essa imagem? Percebe que tem um ossinho no final do calcanhar que ele cresceu, aquele osso não existe na nossa anatomia do pé. O nosso calcanhar, né, o nosso osso do calcânio, ele é arredondado e de repente tem um crescimento ósseo, uma pontinha, e aí aquela ponta, ela não faz parte da nossa anatomia, ela acaba gerando muita pressão no tendão que termina essa inserção do calcanhar, ele se insere ali no calcanhar, gerando muita dor ao pisar e gerando muita dificuldade para caminhar. Vamos lá? Antes da gente dar sequência à nossa aula, eu preciso que você compreenda a anatomia do pé. Então, aqui tem uma outra imagem da anatomia do pé. Percebe que o pé na frente, ele tem uma formação, quando a gente olha ele pelo peito do pé. Mas quando a gente olha ele pelo lado, né, olha ele de perfil, percebe que o pé, ele tem uma curva natural. Ele é achatado, ele é curvado, né? E o que faz com que essa curva exista? É uma sequência de tendões, né? É a aponeurose plantar, é aqueles tendões bem compridos na sola do pé que tem uma certa pressão e faz com que esses ossos fiquem curvados. O nosso pé ele tem cerca de 26 ossos e essa curva plantar ela tem uma função, ela tem a função de diminuir a pressão ao aterrissar e melhorar a absorção desse impacto na hora que nós sofremos com a caminhada. Então, toda vez que a gente faz a caminhada, o pé ele se movimenta levemente para dentro e para fora, ou faz essa pequena extensão dessa fáscia plantar e volta. Nesse sistema de mola tem a absorção de impacto e faz com que haja uma distribuição correta das energias de cima para baixo, e aí depois essa energia é dissipada e aí ela volta em formato de energia para os músculos de panturrilha, coxa, coluna e vão subindo gradativamente. Então essa é a função da fáscia plantar que vocês estão vendo aqui. Esse conjunto de tendões na sola do pé, tá bom? Então deu para compreender certinho qual é a função da fáscia plantar, que é manter essa curvatura natural para a distribuição dessa energia em formato de mola. E você sabia também que existem dois tipos de esporão? Pois é, não é só esse que a gente está vendo, essa fístula, esse ossinho que cresce embaixo do calcanhar. Esse é o mais famoso. Esse se chama esporão subcalcâneo, porque ele está embaixo do calcanhar, como vocês podem ver aqui na imagem do lado. É o mais comum, é o que a gente mais ouve falar, e ele gera bastante dor ao pisar. Tá? Esse esporão, normalmente, ele surge de uma fascite plantar. Então, houve uma inflamação nesses tendões da sola do pé, e com o passar do tempo, eu vou explicar daqui a pouco, né, as causas e consequências que levam ao surgimento do esporão, mas uma das principais causas é essa inflamação na fáscia plantar, consequentemente vai gerar essa fístula por um motivo, e aí vai vir essa dor localizada ao pisar e ao caminhar, tá bom?
O outro tipo de esporão que existe é um esporão retrocalcâneo. Olha que nome maluco. O que significa isso? Que ele é na parte de cima do calcanhar. Ele é próximo, igual vocês estão vendo na imagem aqui, ele é próximo do osso do calcanhar, já que sobe o tendão do calcâneo ou o antigo tendão de Aquiles. Nessa parte de trás, normalmente a dor ali, ela é uma dor que irradia para a panturrilha, não é uma dor ao pisar. Ela gera bastante rigidez na panturrilha, porque incomoda, e normalmente só do atrito do calçado no calcanhar gera muito incômodo. Parece que o calçado está gastando o calcanhar, mas não é. É porque cresceu uma ponta de osso na parte de trás, na parte mais alta do calcanhar. Faz com que haja esse maior atrito, gerando assim muita dor e gerando esse processo inflamatório no tendão do calcâneo, gerando esse incômodo na panturrilha também. Então, dois tipos de esporão: subcalcâneo, base do pé, retrocalcâneo, na parte de trás do calcanhar. Bom? E quer saber também quais são as principais causas da formação do esporão? Então, lá vai. Algumas são associadas e outras são diferentes. Tá? Como assim, Felipe? Algumas condições elas podem estar associadas. Eu vou te falar. A primeira delas é o excesso de peso. O excesso de peso ele pode acarretar outros incômodos que eu vou explicar aqui também. Mas por que o excesso de peso? Isso daqui não é um ranking, tá? Que o excesso de peso é o primeiro causador do esporão. Não é, porque pessoas que não estão acima do peso, mas que praticam determinados esportes, podem ter o esporão também. O excesso de peso, o que acontece? Ele faz com que a fáscia plantar ela sofra muito maior pressão, muito mais pressão nessa tentativa de abertura, porque a pessoa está acima do peso. Consequentemente, ela sofre com esse processo de mola natural da nossa fáscia plantar, uma carga exagerada e vai fazendo com que esses tendões fiquem alongados por muito tempo. E outra consequência também, que a obesidade e o sobrepeso já são condições inflamatórias para o nosso corpo. Consequentemente, são fatores associados. O peso em excesso, mais o processo inflamatório natural da obesidade. Então essa é uma das condições. Para você que está acima dos 40, já te falo, é uma condição natural do organismo desenvolver o esporão. Por quê? Porque a partir dos 40 anos, os nossos tendões, tá? Eles tendem a alterar o metabolismo. Até os 40, os tendões ele tem um metabolismo aeróbio, ele se recupera muito mais rápido e aí ele usa a maior parte das vezes o oxigênio como princípio de recuperação, caso ele sofra algum estímulo mais forte. Quando a gente passa dos 40, o nosso metabolismo dos tendões, ele altera para um metabolismo anaeróbio. Ele não usa mais oxigênio para se recuperar de estímulos naturais, tá? Não estou falando de estímulos de lesão. Então, ele se cansou, ele sofreu um estímulo. Já está acima dos 40 anos, ele não usa mais oxigênio. Por não usar mais oxigênio, ele demora mais tempo para se recuperar. Pessoas que têm o pé chato, pessoas que têm o pé plano, aquela curva quase reta, né? Aquela curva quase reta é ótimo. Quase não tem a curva do pé, assim é melhor a minha expressão. O que acontece? Às vezes na infância, na adolescência, a pessoa nunca sentiu nada, mas com o passar dos anos, esse tendão extremamente alongado faz com que haja uma diminuição nesse sistema de mola natural da curva do pé, havendo assim um desgaste natural na inserção desse tendão no calcanhar. Vai havendo uma formação, um acúmulo de resíduo de cálcio e vai fazendo aquela formação fístula óssea, que é aquela pontinha do subcalcâneo. Tá? Então, é muito comum pessoas acima dos 40 anos com o pé plano desenvolver o esporão, seja ela esportista ou não. Então, fica ligado aí se você está nessa condição. E pessoas que têm o pé cavo. Eu tenho pé cavo, o meu pé é muito alto, a minha curva do pé é mais alta do que o normal. Então, eu tenho uma predisposição a desenvolver o esporão. Por quê? Porque há uma tensão excessiva da fáscia plantar em manter o pé curvado, é uma anatomia do meu organismo, tá? E aí facilita o surgimento do esporão, porque esse tendão é extremamente encurtado. Eu desenvolvo um trabalho
semanalmente. Depois eu vou passar para vocês 10 exercícios para vocês fazerem para melhorar essa condição de esporão. Eu nunca tive esporão, porém como tenho essa predisposição, semanalmente eu faço os meus exercícios para fortalecer, alongar e relaxar o meu arco plantar. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês todos esses exercícios, tá bom? Outra condição, pessoas que têm doenças, algumas doenças associadas. Então, osteoartrite, artrite reumatoide, gota, são doenças inflamatórias ou doenças autoimunes que têm uma predisposição a desenvolver essa formação de fístula óssea. Você que pratica exercício, então fica ligado. Terreno duro, você que corre, você que gosta de correr na rua, você que joga tênis, você que pratica futebol, basquete, esportes em terreno duro, então a rua, né, o asfalto ou o futebol, o tênis de quadra rápida, que é aquele cimentada, ele dá uma sobrecarga na sola do pé muito grande. Então, cuidado, principalmente na escolha do calçado que você vai usar. Então, pratique esporte num terreno muito duro, tenha um calçado adequado e com grande conforto e que ele consiga ter uma maciez adequada para ele diminuir esse processo de impacto da sua sola do pé. Tendo esse equilíbrio, provavelmente você não vai ter o esporão. Comprou calçado muito duro, cuidado, porque o chão já é muito duro, essa energia vai ser distribuída muito forte no seu calcanhar, pode inflamar a sua fáscia plantar e com o tempo vai fazer com que forme aquele resíduo de cálcio e vai formar aquela pontinha de osso. Outra coisa que eu falei de calçado, muito cuidado, às vezes você não pratica esporte ou pratica um esporte que não exige tanto do seu calçado de amortecimento, mas você não deu conta e comprou um calçado rígido. Não só um calçado duro, com baixo amortecimento, mas um calçado rígido. E o que seria? Um calçado que você pega ele e ele não tem certa flexibilidade, ele não tem um certo molejo, ele não vai permitir com que você faça movimentos naturais de flexão plantar e dorsiflexão, né? São movimentos do tornozelo, mas são movimentos também desses nossos 26 ossos do pé. E aí, não permitindo isso, vai fazer com que haja uma rigidez muito grande nessa fáscia plantar, fazendo com que haja também um desencadeador de processo inflamatório. Pode gerar uma fascite plantar. Então, muito cuidado com calçados muito rígidos se você vai usar. Se você usa sapato, olha aí os homens, as mulheres que usam sapato para trabalhar, muito cuidado, principalmente com sapatos de couro. Sapatos de couro, normalmente, eles têm uma estabilidade muito grande, né? Mas por conta de estabilidade extrema, eles são muito rígidos, eles não têm certa flexibilidade. Quando você vai fazer a sua flexão de ponta de pé, né, de metatarso, ele gera muita rigidez, pode gerar um processo inflamatório. E a última dica, e a última causa, né, não é dica, mas acaba sendo uma dica na sequência, é evitar usar calçados muito planos. Então, sapatilha, sandália, chinelo. Se você já tem uma predisposição ou já faz esporte, está acima do peso, evita usar sapato plano. Por quê? Quando o sapato é plano, ele não consegue distribuir, e eu digo plano é assim, ó, a linha do calcanhar, ela fica na mesma altura da linha da ponta do pé. Então você não tem drop. Drop seria a altura do calcanhar mais alta do que em relação à ponta do pé. Normalmente chinelo é assim, sapatilha, ou calçados, né? Sapatênis, alguns homens usam, até mulheres têm usado bastante sapatênis, ele não te ajuda a distribuir o peso do corpo todo para o pé todo. Ele faz com que o seu peso fique concentrado no calcanhar. Consequentemente, vai sofrer uma pressão maior no seu osso do calcâneo e assim pode desenvolver esse processo inflamatório gerando o seu esporão, tá? E também sapatos de salto alto. As mulheres, muito cuidado. Você que trabalha em escritório, sei que agora nós estamos em época de pandemia, mas estamos provavelmente saindo, né, da pandemia, e aí salto alto, para você que trabalha o dia a dia, toma muito cuidado, porque faz com que a sua fáscia plantar fique extremamente alongada. E aí também pode gerar um estresse nesse tendão extremamente alongado, fazendo com que gere aí o seu princípio de esporão, tá bom? Felipe, mas como que começa o esporão? Quando que eu sei que ali foi o estopim do meu esporão no calcâneo? Então vamos lá. Normalmente ele começa quando
você acorda e põe o pé no chão. Vai ao banheiro fazer a sua higiene matinal, né? Escovar dente e tal, não sei o quê. Você botou o pé no chão, começou a andar, deu aquela sensação de queimação na sola do pé. E aí você não liga. Não, acho que é normal. Aí você dá os seus primeiros 10, 20, 30 passos e ela passa. E no outro dia igual. E no outro dia igual. Fica ali 4, 5 dias, você não toma nenhuma atitude. E de repente ela sumiu. Você fala, acho que não foi nada. E aí passa algumas semanas e aí isso volta. E aí já volta um pouco mais intenso. Você dá uma mancadinha e fala, nossa, tá difícil de andar esses dias de manhã. Eu tô sentindo a sola do meu pé, mas passa 5 minutos, eu já tô bom. Passa o dia todo trabalhando, às vezes pratica esporte, vai à academia e não dá muita atenção. E toda essa recidiva de dor na sola do pé, ela volta mais forte. E ela volta mais forte. Até o momento em que você começa a não ter a diminuição dela durante o dia. Você começa a mancar, você não está andando. E aí, muitas vezes as pessoas vão atrás de medicação, porque uma amiga já sentiu, o vizinho já sentiu isso, já teve essa condição de dor, toma um remédio, muitas vezes um anti-inflamatório, e o anti-inflamatório, ele pode até diminuir o processo, né, de inflamação aguda, aquela dor aguda, mas ele não vai te ajudar a tratar. Ele tira a inflamação, mas lembra que ainda tem uma ponta de osso lá. Então, futuramente, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, ela volta. E toda vez que volta, ela volta pior. Então, eu vou te ensinar daqui a pouco alguns exercícios e aí eu vou explicar certinho como que pode ser feito, tá bom? Então, normalmente você começa a mancar, ela começa a doer e alguns meses depois você já está com um esporão e aí você vai ao médico, ele pede um raio-x, normalmente o ortopedista que vai ver isso, e com o raio-x dá para ver, não precisa de um exame muito mais profundo, né, uma ressonância, um ultrassom, não, por quê? Porque como é uma ponta de osso, o raio-x vai detectar tranquilamente, e também o exame clínico, o médico vai apalpar e ele consegue sentir, dependendo de da quantidade de gordura ali que você tiver no seu calcanhar, tá bom? Então, normalmente o esporão ele vem de uma fascite plantar mal curada. E a fascite plantar, ela não dói no calcanhar normalmente, ela dói no meio da sola do pé, vindo até o comecinho do calcanhar. Sentiu essa dor, essa queimação na sola do pé? Já corre atrás, porque se você não cuidar dela agora, pode ser que futuramente você tenha um esporão, que aí demora muito mais o tratamento. Então, ficou alerta. Pisou no chão, acordou, começou a ter aquela sensação de que está com uma pedra no sapato, está mancando, fica um alerta, já começa a executar esses exercícios que eu vou deixar para você daqui a pouco, tá bom? Essa sequência de exercícios que eu vou ensinar para vocês, eu quero que vocês tenham muita atenção agora na minha explicação, tá? Mais ainda do que eu estava falando agora. Essa sequência, ela tem 3 tipos de exercício. Os 2 primeiros exercícios, todos podem fazer. Você que está com aquela sensação de dor extrema no pé, então assim, você acordou hoje de manhã, assim que você está assistindo esse vídeo. Acordou, tenta lembrar dos seus primeiros movimentos do dia. Você botou o pé no chão, ela está muito forte, você está mancando. Os 5 exercícios iniciais você vai fazer, não tem problema, de 2 a 3 vezes na semana. Os 5 exercícios finais você não vai fazer. Por quê? Quando estamos em dor aguda, o ideal não é fazer exercício de fortalecimento. O ideal é fazer exercício de analgesia, seguido de exercícios de alongamento, para que você consiga diminuir aquele quadro de dor, que é o quadro de dor aguda, é o quadro de dor intensa, tá? Então pisou no chão, deu aquela fisgada, só 5 exercícios, os primeiros. Felipe, eu já estou na fase crônica da dor. A dor já não está me incomodando tanto, eu consigo andar, durante o dia ela vai diminuindo. Ou, Felipe, eu não tenho nada na sola do pé, eu quero blindar meu pé. Eu não quero ter nenhum problema na sola do pé. Ou porque eu já pratico esportes, ou porque eu já tive uma lesão antiga, ou porque eu fico muitas horas em pé, o meu trabalho exige, e eu quero evitar com que essas dores surjam. Então, você pode fazer todo o programinha que eu estou desenvolvendo para vocês agora de 10 exercícios. Legal? Então, 2 a 3 vezes na semana você pode fazer isso tranquilamente, você não corre nenhum risco, não tem nenhum acessório diferente, tá?
Eu vou passar para vocês agora essa sequência e qualquer dúvida você escreve aqui para mim no vídeo e a gente faz uma via de comunicação. Vamos para o treino? O exercício número 1, para trabalharmos a parte da diminuição da dor e a analgesia do solado do pé e do esporão, é com uma garrafa congelada, tá? Sua garrafa congelada, você vai deixá-la aí apoiada sobre um pano, você vai deslizar o solado do pé aplicando uma pequena pressão, assim massageando e já gerando essa crioterapia por 1 minuto. Ao final desse 1 minuto, você alterna para o outro pé, enquanto esse pé que estava fazendo a crioterapia descanse. Repita 3 vezes e siga para o exercício 2. No exercício número 2, com o uso de uma bolinha como acessório, você vai da ponta do calcanhar até a sola do início do pé, dos metatarsos, dos dedos, você vai massagear, aplicar uma pressão, deixe girar. Aplique em todos os lados essa automassagem por 10 minutos. O exercício número 3, nós usaremos uma base macia para apoiar o calcanhar e uma base em 90 graus para apoiar as pontas dos dedos, a parte do metatarso. Colocaremos um calcanhar apoiado, o metatarso aplicando uma pequena pressão, gerando um alongamento da fáscia plantar, pressionando por 45 segundos e depois alterne o lado. Repita 3 vezes. O exercício número 4, nós faremos uma passada curta entre os pés, os 2 calcanhares ficarão apoiados no chão, os 2 joelhos vão projetar levemente à frente, o quadril será projetado para trás e em uma baixa direção do quadril em relação ao calcanhar, haverá um alongamento grande do tendão do calcanhar, permanecendo nessa posição por 45 segundos. Ao final, alterne o lado e repita 3 vezes. O exercício número 5, nós faremos uma sequência do exercício 4, faremos um alongamento para os músculos da panturrilha. Então, com uma passada um pouco maior, um pé projetado à frente, o outro pé mais alongado, o joelho da frente bem flexionado, seguindo o joelho na ponta do pé, o joelho de trás totalmente estendido, permanecendo o calcanhar no chão, aplicando uma força dos braços na parede, transferindo toda a energia para o músculo da panturrilha de trás. Permaneça na posição 45 segundos, repita 3 vezes e alterne o lado. Iniciamos agora os exercícios de fortalecimento. Então, caso você não esteja na fase aguda de dor, você está liberado para fazer essa sequência. Com o uso de um acessório pequeno, pode ser uma bolinha de gude, eu estou aqui com um objeto pequenininho, você vai fazer uma garra com os dedos, vai segurar o objeto, vai levantar e soltar. E aí tente repetir os movimentos 15 vezes e depois você alterne o lado. O exercício número 7, nós vamos ter o uso de uma toalha ou de um pano. Com o calcanhar apoiado na toalha, você vai fazer o máximo de flexões possíveis, tentando trazer a toalha para o meio do pé. Faça 10 movimentos em sequência, descanse, alterne o lado. Repita 3 vezes. O exercício número 8, faremos em pé. É uma flexão em garra, né? Um formato de garra das pontas dos dedos, tentando subir o máximo o arco plantar. Nessa posição você vai subir o máximo que você puder. Não faça só a ponta do dedo, mas faça com que o arco plantar suba, permaneça 30 segundos nessa posição, descanse depois 30 segundos e repita 3 vezes. O exercício número 9, nós faremos uma flexão plantar, que seria subir na ponta dos pés e voltar ao chão, sem tocar o calcanhar no chão, 15 vezes. De forma bem lenta, a fase excêntrica do movimento, um pouco mais de velocidade a subida. Descanse 30 segundos e repita 3 vezes.
O exercício número 10, finalizando agora a nossa sequência, é uma isometria de flexão de tornozelo. Permaneceremos 20 segundos na máxima amplitude, exigindo bastante assim da força da panturrilha. Repita 3 vezes e descanse 30 segundos entre as séries. E aí, gostou dos exercícios? Já vou te orientar agora. Salva esse vídeo, deixa ele, é uma carta na manga para você, tá? Você estando com dor ou não. Se você já teve um quadro antigo de esporão, salva ele e começa a praticar isso com regularidade. Você que trabalha em pé, você que mora num condomínio, você que pratica esporte e tem amigos que praticam esporte também, encaminhe esse vídeo para eles. Esse vídeo não é exclusivo da pessoa que está sofrendo com esporão. Esse vídeo ele pode ser feito por todas as pessoas. E o nosso arco plantar, a nossa sola do pé, é a maior base de força do nosso corpo. Imagina, a gente fica muitas horas em pé, pelo menos 16 horas por dia, a gente está sobre o arco plantar. E as outras 8 horas a gente normalmente deveria estar dormindo, deitado plano. Então, salve esse vídeo, encaminha para os amigos, ajude as pessoas, assim como eu estou compartilhando conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu fico à disposição, me siga nas redes sociais e eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço.